Fala galera do Radiopostos. Hoje a gente vai tentar um negócio diferente porque o tema é quente. A gente vai trazer um conteúdo mais denso, mais extenso, algo em torno de 20 minutos, sobre nódulo de tireoide e a classificação de TIRADS. Eu particularmente sou empolgado do método, tá? Então vocês já me desculpem aí se eu estiver muito empolgado na apresentação, é porque eu realmente gosto de aplicar esses critérios na prática clínica. Mas qual que é o contexto de nódulo de tireoide? O contexto de nódulo de tireoide é patologia muito comum com apenas uma pequena parcela que é maligna. Quando a gente aplica o ultrassom, que é a ferramenta de escolha para avaliar a tireoide, qual que é a expectativa? A expectativa é que as características da doença benigna e da doença maligna sejam completamente diferentes. Mas qual que é a realidade que a gente encontra? A zona de interseção dessas características muitas vezes é extensa. Algumas características estão presentes em doenças benignas e malignas. Isso dificulta para a gente a responder uma pergunta muito importante. Quais são os nódulos que precisam de atenção? Identificou um nódulo de tireoide, e aí? O que eu faço com esse nódulo de tireoide? O objetivo das classificações, e hoje a gente vai falar do TIRADS, é reduzir o número de punções desnecessárias. Mas como é que a gente objetiva fazer isso? O que essas classificações todas têm em comum? O objetivo é usar uma linguagem homogênea, fácil e reprodutível. Beleza. Tradução para todo mundo falar a mesma língua. De forma que até um radiologista que não trabalhe no seu cotidiano com imagem de tireoide consiga fazer um ultrassom de tireoide e usar os critérios, avaliar todas as características importantes para incluir nessa classificação. Agora a gente vai entrar no território do TIRADS. Para aí. Se você nunca ouviu falar de TIRADS, essa é uma oportunidade boa para você entender nos próximos 10, 15 minutos todos os conceitos sobre o TIRADS. E é fácil, porque são 5 pilares principais. Se liga nos pilares: composição, ecogenicidade, morfologia, margem, focos ecogênicos. Dentro desses pilares, você vai classificar os nódulos pelas características dentro de cada pilar. Cada característica dessa ganha um tipo de ponto, um número. E o risco de malignidade desse nódulo vai ser dado pelo somatório desses pontos de cada pilar. Quanto maior o número, adivinha, maior o risco. Até aí, tá massa. Mas eu não quero que isso seja uma decoreba para você. Bora ver pilar por pilar. Começar com a composição. A composição vai de cístico a sólido. Naturalmente, em quase todos os lugares, em quase todas as lesões do corpo, na tireoide não é diferente, lesão cística tem um risco bem menor de ser maligna do que um nódulo sólido. Então, a gente está falando de um pilar que soma até 2 pontos. Essa é um nódulo cístico, né? Na verdade é um cisto de tireoide, reforço acústico posterior. Se você tiver na dúvida, compara aqui com a ecogenicidade da carótida. Esse é quase completamente cístico. Tem um foco de coloide interno aqui. 0 pontos. Esse é um nódulo espongiforme, que também traduz um baixo risco. Ele é composto de inúmeras formações císticas, pequenas, com algumas formações como se fosse uma esponja mesmo, quase como septos fininhos, com um aspecto espongiforme, que também traduz um baixo risco, diferente do nódulo misto. Você vê, o nódulo misto tem um componente sólido e um componente cístico. O nódulo espongiforme é quase como se ele fosse completamente cístico / trabeculado. E isso traduz menos risco do que um componente cístico e um misto. O nódulo sólido, naturalmente, é um risco maior e soma 2 pontos. Segundo pilar da classificação de TIRADS, ecogenicidade. Vai de anecoico, que são as lesões císticas, ao muito hipecoico, que são as lesões com maior risco de malignidade. Bora ver. A gente já tinha visto essa lesão? Anecoica, da intensidade do líquido no interior da carótida do sangue, 0 pontos. Iso ou hiperecoico. Vejam, essa característica você não precisa sofrer muito para classificar aí, porque ambos vão ganhar 1 ponto. Mas vamos entender melhor.
Quando você fala de iso ou hiperecóico, você está falando de uma classificação em relação a isoecóico em relação ao parênquima da tireoide adjacente. Hiperecóico, ou seja, mais branco, em relação ao parênquima da tireoide adjacente. Um pontinho. Agora, hipo e muito hipo. Você usa a mesma estratégia, compara com o parênquima, então aqui está um pouco mais escuro do que a glândula, e aqui está muito mais escuro. Aí vocês vão dizer, mas Rodrigo, aí é qualitativo, um pode achar uma coisa, outro pode achar outra. Não. Primeiro pulo do gato. Recebeu o exame, abriu, viu um nódulo, viu, identificou, o colega mediu. Tô na dúvida se é hipo ou muito hipo. Compara com o músculo adjacente. Se ele for muito hipo, ele é mais escuro que a musculatura. E aí ele ganha 3 ao invés de 2 pontos. Beleza? Mas e se o nódulo for misto? Massa essa pergunta, né? O que é que você vai avaliar? Porque aqui é anecóico e aqui é iso/hiper. Você vai olhar para o componente sólido da lesão. Então, nesse caso aqui é iso/hiper, ganharia um pontinho. Terceiro pilar. Esse pilar é massa. Eu chamo esse pilar de pilar do tudo ou nada. Por que tudo ou nada? Ou ganha 0 ou ganha o máximo de pontos, que é 3 pontos. Vamos entender isso. Quando a gente está falando que uma lesão é mais larga do que alta, aí você precisa entender. Você que faz ultrassom, presta atenção. Isso não é no longitudinal. Eu já pensei, já sofri muito com isso, mas isso é no transverso da tireoide, ou seja, no corte axial. Você vai entrar com o transdutor aqui e vai medir o nódulo. Você não vai fazer assim, é no axial. Se ele for mais largo do que alto, menor o risco de malignidade. Se ele for mais alto, ou seja, cresce para profundidade, se ele for, o crescimento ele não está no eixo habitual da glândula, ele está crescendo para o interior do corpo. Então você soma 3 pontos e aumenta bastante o risco de malignidade. Ah, mas e se o nódulo for redondo? Cara, poucas vezes você vai medir um nódulo redondinho igual esse aqui. Mas se o nódulo for redondo, você vai classificá-lo como 0 ponto. Ele tende a ser mais largo do que alto. Quarto pilar, margem do nódulo. Bem ou mal definida, lobulado ou irregular e extensão extratireoidiana. Bem definida e mal definida. Ambos vão somar 0 ponto. Importa pouco. Mas vamos entender. Você vai precisar marcar uma. E aí, como é que eu faço na minha prática para separar o que é bem definido do que é mal definido? Eu uso o seguinte conceito comigo. Se você consegue pegar um lápis e passar aqui do lado e dizer aonde começa e aonde acaba a lesão, eu uso bem definido. Se você perde essa definição em algum momento, eu uso mal definido. Isso é como eu faço, né? Margem lobulada, lembra da nuvenzinha? Quando a gente era criança desenhava nuvem assim. Na verdade, eu acho que eu desenho nuvem assim até hoje, mas tudo bem. Isso já traduz um risco maior. Assim como a margem irregular. Tá vendo que tem umas pontas? Isso ganha 2 pontos. Extensão extratireoidiana. Isso aqui é praticamente carimbar que é tumor. Ah, Rodrigo, mas esse é um pilar só. Veja, é um pilar só. Mas observe os exemplos que a gente traz aqui. Dificilmente você vai ter uma lesão que rompe a cápsula da tireoide. A cápsula é essa linhazinha branquinha aqui, tá vendo? Observa como você perde ela aqui. A lesão se estende além da cápsula. Dificilmente você vai ter uma lesão com um comportamento agressivo desse que não seja, como nesse caso, muito hipercóica, que não tenha calcificação. Então, dificilmente você vai ter uma lesão que tem extensão extratireoidiana e que não tenha outros comemorativos para somar mais riscos, mais pontos e, consequentemente, aumentar o risco de malignidade. Então, 3 pontos para esse. Focos ecogênicos. Focos ecogênicos é massa, é um pilar único. Por que é um pilar único? Porque em todos os outros pilares, você só pode optar por uma característica. Focos ecogênicos não, amigo. Você vai pontuar
todos os tipos de focos ecogênicos que você encontrar no nódulo. Então, você pode somar aí até 6 pontos, né? Pontiforme, mais periférico, mais macrocalcificações. 3 mais 2 mais 1. Bora ver como é que é cada um. Esse é um foco ecogênico em cauda de cometa. Você observa a reverberação posterior, branquinho aqui atrás, dentro de um cisto, né, compatível com a cauda de cometa, e ele ganha 0 pontos. Agora você já vê calcificações mais grosseiras, né? Macrocalcificações, e essas macrocalcificações ganham 1 ponto. Agora a calcificação periférica. Às vezes você vê ela completa, às vezes você vê incompleta. Essas calcificações ganham 2 pontos. Às vezes elas até dificultam você ver outras características aqui, e às vezes quando a gente vai fazer a punção, às vezes elas dificultam até a gente a entrar no nódulo. Você bate e sente com a ponta da agulha que realmente é muito duro. Levam 2 pontos. E as calcificações pontiformes? Essas calcificações pontiformes, elas pontuam 3 pontos. São as antigas microcalcificações ou calcificações pissamomatosas. Tem alguns trabalhos antigos que dizem que o fator isolado de maior risco de malignidade para um nódulo de tireoide é apresentar esses focos, esse tipo de foco ecogênico. Às vezes era difícil da gente separar isso de coloide, e aí essa classificação de Tirrades tornou isso um pouco mais fácil da gente pontuar, ok? 3 pontos. Lembra que eu falei que o pilar é único? Porque ele permite que você some alguns tipos de calcificação diferente, como nesse caso, focos ecogênicos pontiformes e calcificação anelar, né? Você vê, calcificação anelar. Nesse caso, somando 5 pontos. Agora, bora para cá. ACR Tirrades. Vamos traduzir o que a gente viu em risco, beleza? Você viu um nódulo que somou nenhum ponto, é um nódulo benigno. Você viu um nódulo que somou até 2 pontos, o risco é de 1,5% de malignidade. Somou até 3 pontos, Tirrades 3, até 5% de malignidade aproximadamente. Tirrades 4, até 6 pontos, 9%. E Tirrades 5, 7 pontos ou mais, a partir de 35%. Por que eu digo a partir? Um nódulo de 7 pontos, ele não é a mesma coisa que um nódulo de 10 pontos. Um nódulo de 10 pontos tem um risco maior do que um nódulo de 7 pontos. Essas são as sugestões de conduta baseadas na classificação do Tirrades e nas dimensões das lesões. Vem cá. Esse é um ponto de atrito. Então você precisa ter um pouco de expertise para manejar isso aqui. Isso são sugestões de conduta baseado numa classificação. Se você está lendo o artigo da classificação, isso é como eu penso, como eu faço. Se você está lendo o artigo, o endocrinologista que encaminhou também está lendo o artigo. Então acho que você não precisa ditar qual é a conduta para o colega. Você vai descrever, vai classificar o nódulo, como Tirrades 3, como Tirrades 4, como Tirrades 5, e aí ele vai receber isso lá e decidir se vai funcionar ou se vai acompanhar por um período curto de tempo, reavaliar e tomar a sua decisão num outro momento. Então, às vezes isso é ponto de atrito, a gente é muito perguntado de como é que a gente faz na prática clínica, né? Então, eu descrevo um nódulo, classifico o nódulo e encaminho para o endócrino. Beleza? Mas será que a gente consegue aplicar isso na prática? Bora lá. Esse é o nódulo. Estão vendo o nódulo? Composição do nódulo. É um nódulo sólido. Tá vendo? 2 pontos. Ecogenicidade do nódulo.
lembra que é comparativa? Compara com o parênquima da glândula. Então ele é hipo ou muito hipo. Lembra disso? Aí como que você faz? Compara com o músculo. Tá mais preto que o músculo. Ganhou 3 pontos. Morfologia. Mais largo ou mais alto? Mais alto, tá vendo? Ah, mas eu não sei se está no longitudinal ou se está no transverso. Olha a carótida. Se a carótida estiver aqui do ladinho do lobo da tireoide, você vai ver que é um corte axial e aí ele é mais alto do que largo, então ganha 3 pontos. Margens. As margens são, tá vendo? Que elas são lobuladas, meio irregulares, 2 pontos. Focos ecogênicos, se você olhar com muita cautela, você vai ver uns pontinhos ecogênicos no interior, 3 pontos. Então, você classifica esse nódulo como um TIRAD 5, alto risco de malignidade. Provavelmente, o colega vai optar por uma punção e vai confirmar uma neoplasia aqui. Consegue entender isso tudo? Se não consegue, volta, divide, lembra dos pilares. Vamos resumir. TIRADs, 5 pilares. Composição, ecogenicidade, margem, as formas, ser mais alto do que largo, e os focos ecogênicos, beleza? 5. Quanto maior a pontuação, maior o risco de malignidade. Isso ajuda a definir a conduta. Se você gostou, dá um joinha no vídeo, deixa a sua sugestão. A gente ainda está tentando alguns modelos para encontrar um modelo mais fácil de comunicar com vocês, uma forma mais didática de trazer informação. Vou deixar um pulo do gato final, porque você deve estar pensando, cara, eu não vou decorar isso. Você tem hoje algumas opções. Você pode ter o TIRADS Calculator, que é um aplicativo que você pode procurar aí. Eu acho que está disponível para Android e para iOS. E você pode entrar nesse site, que você consegue calcular por lá também. E não esquece de dar uma visitada lá no site do Rádio Posts. Vira e mexe tem um novo e-book lá para vocês baixarem. Beleza? Um abraço.